Sabe quando você está no estacionamento do supermercado, a chuva está começando a cair, e você olha para o seu carrinho de compras vazio, não tem ninguém olhando, nenhuma câmera, nenhum sensor. Se você deixar o carrinho ali, no meio da vaga, nada de ruim acontece com você. Mas se você empurrar ele até o lugar certo, nada de bom acontece também. É um gesto invisível, pequeno, quase patético, mas é exatamente nesse vácuo, nesse silêncio absoluto, que mora o monstro que a gente chama de ética. O bem e o mal não são grandes dragões épicos. Eles são a forma como você lida com esse carrinho de compras, quando o universo não tá nem aí para você. Hoje a gente vai falar sobre por que é tão difícil ser uma pessoa boa, quando o mundo parece um algoritmo quebrado. Vamos ser sinceros. A gente tá exausto. A gente vive numa era de cansaço de decisão. Você acorda e já tem que decidir se compra o café ético, se responde aquele e-mail passivo-agressivo com gentileza, ou se simplesmente cancela alguém na internet porque, sei lá, o café estava amargo. O problema é que a gente foi ensinado que o bem e o mal são como preto e branco, mas na prática a gente está navegando num oceano de cinza, tentando não afogar. Essa é a promessa desse vídeo. Eu não vou te dar um manual de instruções. Eu vou te mostrar o roteiro desse caos. Vou te mostrar por que você se sente culpado por coisas idiotas. E por que a sua liberdade, essa tal de LIBERDADE, às vezes parece mais uma maldição do que um presente. Mas antes de a gente mergulhar no cérebro e na alma, entenda uma coisa. Se você tá aqui, é porque você ainda se importa. E se você se importa, a gente já tá no mesmo barco. Resumindo a ópera cósmica, a gente precisa falar de dois caras que achavam que tinham as respostas. Primeiro, tem o Aristóteles. Pensa no Aristóteles como aquele seu tio sábio que gosta de marcenaria. Para ele, a ética não era uma regra escrita numa tábua, era um hábito. Ele dizia que você não é bom, você pratica o bem. É como tocar violão. No começo, seus dedos doem, o som sai horrível, você quer desistir. Mas se você pratica ser generoso todo santo dia, um dia, a generosidade sai sem você pensar. O bem para ele era o caminho do meio, nem o covarde, nem o inconsequente. Apenas o corajoso no ponto certo. É elegante. Mas vamos combinar? Dá um trabalho danado. Aí, séculos depois, chega o Immanuel Kant. E o Kant era o amigo chato da planilha. Ele não queria saber se você sentia que era certo. Ele criou o imperativo categórico. O nome é chique, mas a ideia é um pesadelo. Só faça algo, se você aceitaria que todo mundo no planeta fizesse a mesma coisa. Sempre. Pensa no caos. Você quer mentir para o seu amigo que o corte de cabelo dele ficou bom? O Kant aparece na sua orelha e diz: se todo mundo mentir, a verdade morre. Então diga que está horrível. O Kant acreditava que o dever é absoluto. Se um assassino bate na sua porta perguntando onde está seu irmão, pro Kant, você não pode mentir. Pois é, o cara era rigoroso, mas ele nos deixou uma lição valiosa. Você não pode se tratar como uma exceção às regras que você exige dos outros. Mas espera aí, a coisa fica mais complexa. Antes de a gente continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você já sentiu que suas escolhas não são realmente suas? Quer dizer, que você é só um passageiro no seu próprio corpo? Se sim, você está sentindo o peso do determinismo. E é aqui que a gente entra na parte prática. Aliás, se você gosta dessa bagunça mental que a gente chama de filosofia e quer entender como aplicar isso para não surtar no trabalho ou nos relacionamentos, se inscreve aqui no canal. Eu não vendo fórmulas, eu só compartilho as perguntas certas. Agora, o buraco é mais embaixo.
Jean-Paul Sartre, o mestre da angústia. Ele dizia que a gente está condenado a ser livre. Condenado. Por quê? Porque não existe um manual. Não existe um destino traçado nas estrelas. Você é o que você faz. E isso é assustador. Quando você escolhe um caminho, você está dizendo para o mundo todo: é assim que um ser humano deve agir. A responsabilidade é gigantesca. Você não é o roteirista, você é o ator assustado, que precisa inventar as falas enquanto o holofote está queimando a sua cara. Aí vem a neurociência e joga um balde de água gelada na gente. Existem experimentos, como o de Benjamin Libet, que mostram que o seu cérebro toma uma decisão milissegundos antes de você conscientemente achar que decidiu. Ou seja, seu inconsciente já apertou o botão, e a sua consciência é só o departamento de relações públicas tentando explicar por que o botão foi apertado. Isso significa que o livre-arbítrio é uma mentira? Calma, não é tão simples. Mesmo que o impulso venha do nada, a nossa mente consciente tem o poder do veto. A gente pode não escolher o que sente, mas a gente escolhe o que faz com o que sente. E é aqui que a moralidade moderna respira. O bem e o mal não são impulsos químicos. São a nossa capacidade de dizer não para o nosso lado mais primitivo. Na prática, isso significa que a ética não serve para te transformar num santo. Ela serve para te manter humano num mundo que quer te transformar num dado estatístico. A gente vive cercado por algoritmos que dizem o que a gente deve comprar, quem a gente deve odiar e o que é moral essa semana. O perigo não é ser uma pessoa má. O perigo é ser uma pessoa automática. É parar de se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Sabe aquela sensação de vazio depois de uma discussão inútil na internet? Aquilo é o seu senso moral te avisando que você agiu por impulso, e não por escolha. Ética é sobre o outro. É sobre entender que a sua liberdade termina onde o sofrimento do outro começa. É cansativo? Sim. É confuso? Demais. Mas é a única coisa que a gente tem que é realmente nossa. A gente começou falando de um carrinho de compras. Parece bobagem. Mas pensa bem, no final do dia, a sua vida é uma sucessão de carrinhos de compras. Gestos pequenos que ninguém vê, mas que definem quem você é quando as luzes se apagam. Você não precisa salvar o mundo todo dia. Você só precisa ter a coragem de ser o dono das suas próprias decisões, mesmo as mais chatas, mesmo as que não dão curtidas. Então, aqui vai o meu desafio para você. Na próxima vez que você tiver um carrinho de compras na mão, seja ele literal ou metafórico, para por um segundo. Respira. E lembra que aquele milissegundo de hesitação é onde mora sua alma. O que é o bem para você hoje? Não para o seu chefe, não para o seu partido, não para o algoritmo. Para você. Deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero de verdade ler como você lida com esse peso da liberdade. A gente se vê no próximo vídeo, ou na próxima crise existencial. Até logo.